Licenciamento Ambiental e Estudos Ambientais. Professor André Nagali. O conteúdo dessa aula é propriedade privada particular do autor, certo? É vedada sua consulta ou utilização indevida por terceiros. Tá bom? Os infratores estão sujeitos às penalidades. O licenciamento ambiental é um instrumento da política nacional de meio ambiente e ele é bastante importante nesse processo de gestão ambiental, pois é a partir dele que ficam estabelecidas algumas condições, alguns critérios para que atividades e empreendimentos possam acontecer. Então, quem é que precisa de licenciamento ambiental? Precisa de licença ambiental uma atividade ou um empreendimento que cause impacto ambiental ou que possa causar impacto ambiental, tenha potencial para isso, certo? Exemplo de atividade: uma prestação de serviço, por exemplo, de transporte rodoviário de produtos perigosos, uma atividade passível de licenciamento ambiental. Um empreendimento, por exemplo, a construção de uma usina hidrelétrica, é um empreendimento passível de licenciamento ambiental. Tá? Então, atividades ou empreendimentos. Na prática, como é que a gente sabe se precisa ou não precisa de licenciamento ambiental? Basicamente, observando se há geração de resíduos sólidos, se há emissões atmosféricas, né, gases, poeiras, por aí vai, ou se há geração de efluentes líquidos, por exemplo, esgotos sanitários ou outros tipos de efluentes líquidos, ou outros tipos de impactos ambientais, por exemplo, ruídos, vibrações, impacto sobre a economia, sobre a cultura local e por aí vai. Então, sempre que houver algum tipo de característica como essa, a gente vai demandar esse licenciamento ambiental. Percebeu-se, né, que o impacto ambiental é a chave para esse processo do licenciamento. Então eu tenho que olhar as situações do dia a dia e buscar perceber se isso é ou não é um impacto ambiental. Então quando eu olho uma foto como essa, eu percebo que na minha paisagem tem uma série de ranhuras ali, manchas, deslizamentos, né, provocados, nesse caso, pela chuva intensa. Então, essa serra é uma serra paranaense, estava toda florestada, por assim dizer, e em decorrência das fortes chuvas ocorreram deslizamentos. Isso é um impacto ambiental ou não é? Se a gente for recorrer ao conceito de impacto ambiental, como a gente já vai ver, a gente vai perceber que apenas aquilo que tem ligação direta com o homem, né? Então aquilo que se liga direta ou indiretamente ao homem, então aquilo que tem um efeito antrópico, uma ação antrópica, vai ser considerado impacto ambiental. Então, se eu olhar para essa degradação da paisagem e entender que ela só aconteceu porque o ser humano lançou gases de efeito estufa e acelerou as chuvas, que por sua vez ficaram mais intensas ou mais frequentes a ponto de causar esse deslizamento, eu entenderia que é um impacto ambiental. Mas, numa primeira análise, sem fazer essa correlação com a ação antrópica, eu ia dizer que essa é um deslizamento possível, um escorregamento possível e em decorrência de uma ocorrência natural de chuvas. Então, nesse caso, eu não consideraria isso um impacto ambiental, porque seria inerente à própria natureza, inerente ao próprio meio ambiente. Da mesma forma, quando eu penso num vulcão como esse, né? Então, expelir lava, expelir gases, é inerente ao próprio vulcão ocasionar essa alteração da paisagem ao seu redor, a alteração do ambiente, dos compartimentos ambientais que tem ao seu redor. Então, eu não posso chamar de impacto ambiental algo que é natural, algo que ocorre naturalmente, certo?
Então, isso não seria considerado um impacto ambiental, apesar de todas as suas consequências. Por quê? Porque o conceito de impacto ambiental, que é esse que está posto aqui, que advém lá da resolução do CONAMA de 1986, é o CONAMA número 1, vai nos dizer que impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente causadas por qualquer forma de matéria ou energia, e aí destacamos em vermelho, resultante das atividades humanas. Então, é preciso que seja resultante de atividade humana, senão não é impacto ambiental. Que direta ou indiretamente, então essas duas repercussões, do modo direto ou indireto, vai afetar saúde, segurança ou bem-estar da população. Atividades sociais e econômicas, a própria biota, que é tudo aquilo que tem vida, né? Bios, vida, então tudo aquilo que tem vida, animais, plantas, né? Se ou afetar as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente ou a qualidade dos recursos ambientais. Então, modificando, alterando qualquer uma dessas coisas, o ser humano modificando ou repercutindo sobre alguma dessas coisas, eu vou ter ali um impacto ambiental. Notem, essa alteração da propriedade não está dito aqui se ela é para o bem ou para o mal, né, entre aspas. Ela é uma própria modificação dessa propriedade. Então, quando eu gero renda, quando eu gero emprego, eu estou, por exemplo, ocasionando um impacto positivo. Então, o impacto pode ser positivo, pode ser negativo. Então, o impacto ambiental ele pode ser classificado também, tá? Não necessariamente o impacto, quando eu falar em impacto, é sempre uma modificação negativa, uma alteração negativa das propriedades, tá bom? Vamos em... Quando eu falar então em licenciamento ambiental, o modo clássico de licenciar-se no Brasil é o sistema que a gente chama de trifásico. Trifásico porque ele tem 3 fases, como o nome diz, né? Então, a gente teria uma primeira licença, chamada licença prévia, uma segunda de instalação e uma terceira de operação, apelidadas de LP, LI ou LO. Em alguns estados, por exemplo, Santa Catarina, o pessoal prefere chamar de LAP, LAI ou LAU, mas o mais comum é LP, LI e LO. O que significam essas licenças? Então, a primeira licença, que é a licença prévia, ela autoriza um determinado empreendimento num determinado local a existir, certo? Empreendimento ou atividade, na linha do que a gente já falou, né? Então, se eu compro um terreno e falo, nesse local quero implantar uma fábrica de sapatos, eu tenho que chegar para a administração pública e perguntar, administração pública, leia-se, né? O órgão ambiental federal, estadual ou municipal, né? E aí, por exemplo, o IBAMA, o IAT, no caso do Paraná, ou a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, por exemplo. Eu chego para o órgão ambiental e falo, olha, queria colocar uma fábrica de sapato nesse terreno que eu comprei. Pode? Se ele me der a licença prévia, significa que nesse local pode implantar a fábrica de sapato que eu quero. Mais do que isso, ele vai dizer que eu posso, essa licença prévia simboliza que eu posso, mas ela também vai estabelecer condições. Então, pode ser você me apresentar um plano para fazer a gestão dos resíduos, se você me apresentar um plano do tratamento dos seus esgotos, se você me apresentar um plano de como é que você vai controlar os seus ruídos, etc, etc. Então, basicamente duas finalidades para a minha licença prévia. A primeira, dizer que autorizar a localização do meu empreendimento, falar, ó, nesse lugar você pode desenvolver tal tipo de atividade. E a segunda função da licença prévia seria estabelecer requisitos para a continuidade do processo de licenciamento. Porque possuir a licença prévia não significa que você pode implantar qualquer coisa naquele lugar. Você não pode fazer absolutamente nada do ponto de vista prático, construtivo, certo? Não pode fazer nada. Apenas pode dar continuidade ao processo de licenciamento. Apenas quando você obtém a licença de instalação é que aí sim você está autorizado a
construir o teu empreendimento, instalar o teu empreendimento propriamente dito, construir a tal fábrica de sapatos. Mas construir a fábrica de sapatos não significa ligar os equipamentos e produzir sapatos. Isso só é possível quando você obtém a licença de operação. Então aqui eu construo, instalo, monto os meus equipamentos, até os testo, certo? É possível testá-los, mas eu só posso produzir efetivamente quando eu detenho a licença de operação do meu empreendimento. Essa licença de operação, ela vai lhe dizer, né, vai prescrever ali em que condições essa operação ela pode ser mantida. Então, para você poder manter essa operação, periodicamente você vai ter que apresentar um relatório ambiental com essas características. Isso deve ser apresentado cada tanto tempo, enfim, vão ser estabelecidas condições para você poder manter a operação do teu empreendimento. Todas essas licenças elas têm prazo de validade e a única que não é renovável é a licença prévia. Então, a licença prévia, depois que vencer o prazo de validade da licença prévia, você é obrigado a solicitar uma nova licença prévia. Por quê? Porque como ela leva em consideração, na hora de emitir, as questões de uso e ocupação do solo, que são disciplinadas por leis municipais, e pode ter havido alguma alteração do zoneamento, do plano diretor ou das condições do contexto de implantação do teu empreendimento, ela sim é passível de uma reanálise, por assim dizer. Mas se você está, por exemplo, já está na fase construtiva da tua fábrica de sapatos e não terminou a obra, você pode solicitar, por exemplo, a renovação da licença de instalação. Da mesma forma que se você está lá operando a tua fábrica, fabricando sapatos, você pode, quando essa licença vence, solicitar a sua renovação. Certo? Vamos em frente. Licença ambiental é algo permanente, né? Do ponto de vista de você ter o ânimo de permanecer naquele lugar por longo período. Tá? Existe um outro instrumento autorizativo, né, licenciatório, né, chamado autorização ambiental. A autorização ambiental a gente utiliza quando a gente tem uma atividade ou empreendimento que é temporário, ou quando ela é singular, no sentido de que ela vai ser executada uma única vez, né, um ato único. Por exemplo, uma árvore, você vai cortar uma árvore uma única vez, certo? Você não corta a mesma árvore várias vezes, você corta uma única vez. Ah, mas eu poderia podar a árvore, exatamente. Então, para determinados tipos de procedimento que são realizados ou uma única vez ou duram um curto espaço de tempo, você pode solicitar uma autorização ambiental. Isso se aplica, por exemplo, para cortes de árvores, corte ou poda de árvores, execução de aterros, execução de obras, realização de pesquisas e operação temporária de equipamentos. Por exemplo, para executar uma obra pública, você vai lá e mobiliza uma usina de concreto, uma usina de asfalto, uma usina de solo e por aí vai. Tá? Então, autorizações ambientais, a diferença entre autorização ambiental e licença ambiental é a característica do teu empreendimento, que é temporária, que é rápida, né, que ocorre e já desaparece ou acontece uma única vez e não tem essa continuidade no tempo. Né? O licenciamento ambiental tem esse ânimo, essa vontade, essa característica da permanência no tempo. Opa, desculpa. Tá lá essas imagens eu tirei dessa cartilha do Código Florestal. Tá? Vamos em frente. Eu tenho ainda a figura da dispensa do licenciamento ambiental, que na verdade é um documento que aquela pessoa que não precisa do licenciamento ambiental, ou seja, está dispensada do licenciamento ambiental, ela pode obter. Então ela vai até o órgão ambiental e solicita esse documento. Hoje em dia é tudo digital, mas enfim, ela faz essa solicitação. Importante de destacar aqui é que esse documento ele é facultativo, ou seja, quem não precisa de dispensa não precisa ter o papel da dispensa. Eventualmente a pessoa pode fazer questão disso, porque quer participar de alguma licitação pública, de
um edital de licitação, alguma coisa assim, e pode precisar dessa comprovação de que ela não precisa da licença. E aí ela pode fazer essa solicitação. Geralmente essa dispensa é obtida junto aos órgãos ambientais estaduais, mas também elas existem na esfera federal e municipal. Tá? Vamos outorga de direito de uso de recurso hídrico, é um palavrão gigantesco, geralmente o pessoal apelida somente de outorga. Né? O que é isso? É uma espécie de uma autorização, né? É um ato administrativo, propriamente dito, né? Mas em que o poder público vai entregar para um particular uma autorização para poder usufruir desse recurso hídrico. Usufruir como? Por exemplo, captar água. Pegar água de um rio, pegar água de um lago, pegar água de um manancial subterrâneo, de um aquífero qualquer, certo? Então, toda vez que eu vou me apropriar desse recurso hídrico, seja para consumo, seja para lavar de veículos, seja para produzir papel, seja para que for, eu preciso dessa autorização do Estado, do poder público. Tá? Então, é o que a gente chama de outorga de direito de uso de recurso hídrico. E essa outorga ela também é necessária quando a gente tem alterações não só de captações, né, de quantidade captada de água, mas também quando eu vou modificar a qualidade dessa água. Por exemplo, quando eu vou lançar efluentes líquidos no meu curso d'água. Então, tanto para captar água quanto para lançar efluentes líquidos sobre o curso d'água, eu preciso dessa outorga. Para essas duas coisas, mas também para intervir, para poder entrar dentro do rio e mexer dentro do rio. Por exemplos clássicos aí. Executar uma galeria, então tubular, né? Executar uma galeria de drenagem do meu curso d'água. Precisa de outorga. Construir uma ponte, mas eu só vou cruzar o rio. Precisa de outorga. Tá? Então, quando eu tiver obras, pontes ou galerias, derivações ou barramentos, ou seja, vou construir uma barragem ou vou desviar o meu rio. Quando eu vou fazer uma captação superficial ou subterrânea, ou quando eu vou lançar efluentes líquidos, eu preciso de uma outorga. Então, toda vez que eu modificar a quantidade ou qualidade do curso d'água, eu preciso de outorga. Tá? Isso é importante saber e guardar. Basicamente, ele tem dois tipos de outorga. A prévia, que é uma, como o próprio nome diz, a gente solicita antes do que? Antes de fazer a intervenção. Então, puxa, eu queria perfurar um poço no fundo do meu quintal. Você vai até o poder público e solicita essa autorização para poder perfurar o poço. Então você chega para o Estado, né, para o órgão gestor das águas e fala assim, eu queria furar um poço. Daí ele vai te perguntar, tá, mas quanto de água você precisa? Não, eu preciso de tantos metros cúbicos por hora de água para poder fazer tal coisa. E aí o Estado vai olhar e vai falar, não, nesse lugar que você está querendo, nessa profundidade que você está querendo pegar água, você tem condições de você captar isso. Pode pegar. Não vai dar conflito, porque qual que é a lógica? É você ter essa outorga para o Estado ter o controle do que está acontecendo. Quem está captando, quanto está captando, para quê? Para garantir que tenha água à disposição de todos, ou que acha um critério justo de distribuição dessa água. Então, pode acontecer de você solicitar o órgão gestor das águas, eu queria perfurar um poço no fundo do meu quintal. Ele vai falar, olha, nesse local que você está querendo, não pode perfurar essa quantidade que você está querendo, você não vai poder captar 10 metros cúbicos por hora, porque já tem o seu vizinho, o outro vizinho, já está todo mundo captando, e eu não posso lhe conceder autorização para 10 metros cúbicos por hora. Mas eu posso lhe conceder 2 metros cúbicos por hora. Então, ao invés de 10, você pode captar 2. Se lhe interessar, você perfura o poço, vai poder tirar 2 metros cúbicos por hora. Então, esse pedido preliminar que você faz, se autorizado, você recebe o que a gente chama de outorga prévia. Depois que você perfura o poço, você faz os testes de bombeamento, controle de qualidade e tudo mais, entrega esses dados para o órgão gestor,
aí sim você vai receber o que a gente chama de outorga de direito de uso propriamente dita, que é uma portaria do órgão gestor, em que ele vai lhe autorizar a captar essa água, né? E estabelecer eventuais condições. Por exemplo, tudo bem, você vai captar, mas você deve controlar o número de horas que você vai bombear, vai ter que colocar aí um hidrômetro para medir quanto que você está bombeando e periodicamente me reportar. Tudo bem, são condições do processo. Tá? Fora tudo isso, se você fizer uma captação que é considerada insignificante nos termos da legislação, você também deve reportar isso ao órgão gestor das águas. Esse órgão gestor das águas, ele vai fazer um cadastro, né? Ele vai vai alimentar esse banco de dados que ele possui com as suas informações, que são basicamente onde você está e quanto de água você está pegando, certo? Qual que é a lógica disso? Porque vários usos insignificantes somados podem se tornar significantes. Imagine várias pessoas ou vários agricultores, cada um pegando num lugar, um pouquinho em cada lugar. Isso pode faltar, ou pode vir a faltar, ou pode impactar de uma maneira direta os mananciais de abastecimento. Então, quando que se aplica isso? Tem várias condições postas na norma, mas em linhas gerais, o que mais nos interessa seriam captações de água de até 1,8 metro cúbico por hora e lançamento de efluente até 1,8 metro cúbico por hora. Então, só para ter uma ordem de grandeza do que é esse insignificante em termos da legislação. Quando eu falo órgão gestor das águas, em primeira análise seria o Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, a cada bacia hidrográfica corresponderia um órgão, uma espécie de um conselho, né, um colegiado, um conjunto de pessoas da sociedade civil organizada, das concessionárias de abastecimento, das universidades. Então, é um grupo de pessoas representativas da sociedade que deliberam sobre o que pode e o que não pode nesse lugar. Então, a gente está, desde 97, quando foi criada a lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, a 9433 de 97, a gente está nesse processo de implantação dos comitês de bacia hidrográfica. Então, vários já estão implantados, mas tem vários outros por implantar ainda. Então, onde existe esse comitê de bacia hidrográfica, é lá que se é solicitada essa outorga, porque é lá que é o fórum competente para poder, foro competente para poder discutir essa questão toda e deliberar. Quando não existe um comitê de bacia hidrográfica constituído e ativo, a competência por analisar esses processos de outorga é do órgão estadual. Então, no nosso caso do Paraná aqui é o Instituto Água e Terra, que faz às vezes desse órgão gestor dos recursos hídricos. Falando aqui ainda do licenciamento ambiental, a gente vai considerar que quando o empreendimento ele é de um porte grande ou excepcional, isso depende das características do seu empreendimento, eles vão requerer o que a gente chama de estudo de impacto ambiental, né? E relatório de impacto no meio ambiente, popularmente conhecidos como EIA-RIMA. Certo? Quando o empreendimento não é desse tamanho todo, não é de um porte grande ou excepcional, é um porte médio ou pequeno, então eles vão estar sujeitos a outros estudos ambientais mais simples, né? Tem vários nomes aí, depende do órgão ambiental, projeto básico ambiental, plano de controle ambiental, programas ambientais diversos e por aí vai. Tá? Então, como é que funciona esse EIA-RIMA? Ele é um estudo complexo e completo, né? Ele é extenso, né? No sentido de que ele é demorado para fazer, porque ele demanda uma série de levantamentos de campo, de investigações bibliográficas, eventualmente de entrevistas, né? E ele é necessariamente executado por uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar significa várias disciplinas, mas várias profissões, né? Então, desde o pessoal da área da física, da química, da biologia, até do pessoal da antropologia, da sociologia, e por aí vai.
a cara dessa equipe multidisciplinar, ela vai ser dada pelo tipo do empreendimento. Se eu estou falando de uma usina nuclear, eu vou precisar de físicos nucleares na minha equipe, né? Se eu estou falando de construção num porto, eu preciso de engenheiros civis, né? Então, isso vai depender muito do tipo do empreendimento. Mas, em linhas gerais, o termo de referência, que é o documento que o órgão ambiental lhe dá, dizendo o teor mínimo que deve conter esse estudo ambiental, é que vai determinar qual é o tamanho dessa equipe, o tamanho mínimo dessa equipe, né? Geralmente ele vai dizer ali, olha, para poder compor essa equipe multidisciplinar, você vai precisar contar com pelo menos 3 profissionais para atender a questão do meio biótico, né? 3 profissionais para atender o meio antrópico, 2 profissionais para atender o meio físico, enfim. Você vai ter aqui um quantitativo para te dar uma ordem de grandeza de quanto deveria ser minimamente essa equipe para poder atender aquela demanda. Peculiaridade desse estudo, ele é custeado pelo empreendedor. Então, se você quer construir uma usina nuclear no quintal da sua casa, você vai ter que bancar esse estudo ambiental. Certo? Se você quer construir um aterro sanitário, você vai bancar esse estudo ambiental. Se você quer construir uma barragem, você vai bancar esse estudo ambiental, certo? Peculiaridade disso, muitas vezes é um estudo milionário, porque ele é demorado para poder fazer, ele é feito por vários profissionais especialistas que vão demorar e vão demandar ali ensaios de campo, coletas, análises laboratoriais e muitas coisas, certo? E esse estudo de impacto ambiental ele serve como base para o teu licenciamento. Então, a gente elabora esse estudo de impacto ambiental e entrega para o órgão ambiental antes da primeira etapa de licenciamento. Então, ele serve como base do processo de análise da licença prévia. Tá? E como eu disse, se aplica apenas em empreendimentos de porte grande ou excepcional. Então, é o seguinte, opa, peraí. Então, o meio físico. Quando eu falo do meio físico, eu estou me referindo eu vou explicar como é que é o clima daquela região, como é que é o relevo daquela região, como é que é a geologia, a pedologia, o uso e ocupação do solo, a hidrografia, a hidrologia, como é que são as características daquele meio. É óbvio que para poder falar dessas coisas, eu preciso ter profissionais que entendam dessas coisas, né? Então, quem entende de clima, quem entende de relevo, quem entende de geologia, quem entende de pedologia. Então, é óbvio que eu vou precisar aqui, por exemplo, de geógrafos, ou geólogos, ou agrônomos, ou arquitetos, ou engenheiros hídricos, civis, ambientais, para poder explicar essas coisas todas, certo? Então, quando o órgão ambiental fala, você precisa ter pelo menos 2 profissionais do meio físico, ele está falando, olha, contrate pelo menos 2 pessoas e coloque no time para poder falar dessas coisas todas. O meio biótico, da mesma forma, como é que eu caracterizo a flora daquele lugar? Então, puxa, tem que dizer que tipo de árvore tem, se tem flor, se não tem, se tem gramínea ou não tem, se tem mato ou não tem, como é que funciona isso? E a fauna? Puxa, existem diversos tipos de animais e diversos tipos de estudiosos de animais. Então, muitas vezes você não vai ter um único biólogo, um único agrônomo ou um único engenheiro florestal para falar de tudo. Então, você vai precisar ter mais de um biólogo, porque um entende da ave, o outro entende dos répteis, o outro entende dos mamíferos, o outro entende dos peixes e por aí vai. Então, muitas vezes você precisa compor uma equipe mais robusta, mais completa para poder explicar como é que é o meio ambiente hoje. Porque qual é a ideia? É você olhar como o meio ambiente é hoje e tentar inferir, enxergar, imaginar como seria esse meio ambiente hoje com o empreendimento sobreposto a ele, para poder aí sim tentar inferir quais seriam os impactos ou quais seriam as consequências disso tudo. Tá? Então, é um serviço difícil de fazer, né? Porque exige experiência e exige técnica.
Quando eu falar de meio antrópico, então eu também estou falando do ambiente social, como é que essa sociedade age, como é que ela é atualmente, antes da implantação do empreendimento, e como é que eu vislumbro que ela vai ser depois que o empreendimento for colocado. Né? Mesma coisa em relação ao meio econômico, ao aspecto econômico, ao aspecto arqueológico, eventualmente paleontológico, legal, cultural, indígena, enfim. Várias questões aí que podem se sobrepor, linguísticas, né? Podem se sobrepor aí. Então, além dessas questões que a gente já comentou, eu vou ter que, num capítulo sequente ali, eu vou ter que falar do prognóstico de impacto. O que eu vou fazer? Eu vou comparar os aspectos e os impactos ambientais. Quando eu falo aspectos, eu estou pensando na qualidade do ar, pensando na qualidade da água, qualidade do solo, na biodiversidade e por aí vai. Quando eu falo aspecto, quando eu falo impacto, eu estou falando de poluição da água, poluição do ar, contaminação do solo, perda de biodiversidade, geração de resíduos, risco à saúde do trabalhador, geração de renda, enfim, tudo aquilo que a gente conversou que é impacto ambiental. Então, depois que eu enxerguei o que é o meu empreendimento, enxerguei quais são as possibilidades e vislumbrei a melhor alternativa. Depois que eu identifiquei o contexto em que está o meu empreendimento e tentei enxergar quais são os impactos que serão gerados quando eu ligar essas duas coisas, o empreendimento e contexto, aí eu posso estabelecer uma série de medidas que eu vou estruturá-las e agrupá-las na forma do que a gente chama de programas ambientais. O que eu não posso esquecer é que tudo isso tem que ser visto para todas as fases do meu empreendimento, desde a fase da concepção, do planejamento, que eu posso levar anos pensando no meu empreendimento, projetando uma usina hidrelétrica, por exemplo, mas também eu tenho que contemplar a etapa da construção, a etapa da operação e a etapa da desativação, do descomissionamento desse empreendimento, certo? As medidas ambientais, elas podem ser preventivas, podem ser mitigadoras e podem ser compensatórias. Eu posso aplicar uma medida ambiental que evite que o meu impacto vá acontecer. Puxa, como assim? Eu ia queimar combustível fóssil, ia queimar gasolina na minha caldeira. Agora eu não vou mais queimar combustível fóssil, vou queimar álcool, vou pegar uma caldeira movida a álcool. Então, eu preveni o impacto, ao invés de gerar aquele gás da queima de combustível fóssil, eu não gero mais porque eu troquei a matriz energética. Ou eu vou mitigar, vou atenuar, vou diminuir o meu impacto ambiental por conta da adoção de alguma medida. Sei lá, tinha uma chaminé que ia jogar um monte de fumaça, coloca um filtro, uma luz mitigadora, coloca um filtro e aí agora vai jogar pouquinha fumaça, certo? Mitigando, estou atenuando, estou diminuindo e compensando. Então, puxa, eu não consigo mais eliminar esse impacto. Já coloquei o filtro, já fiz isso, já fiz aquilo. Então, a troco dos impactos negativos que eu tenho, eu vou compensar fazendo uma coisa boa. Sei lá, construir uma escolinha no bairro a troco do impacto na poluição que eu vou fazer no bairro, certo? Então, são medidas, eu faço uma coisa boa para tentar compensar uma coisa ruim. Preferencialmente, essa medida compensatória tem que estar no mesmo espectro de impacto ali, né? Você faz uma coisa ruim para o ar, você tem que fazer uma coisa boa para o ar. Você faz uma coisa ruim para a renda, faça uma coisa boa para a renda, e assim sucessivamente. Tá, isso aqui a gente já comentou. Então, o relatório do impacto ao meio ambiente, o RIMA, ele é um resumo do EIA, ele é colocado numa linguagem coloquial. Antigamente a gente trabalhava muito com panfleto, cartilhas, materiais de divulgação impressos. Hoje em dia é cada vez mais comum a gente trabalhar com linguagens audiovisuais, maquetes tridimensionais, vídeos institucionais, propagandas na TV, no rádio e tudo mais. Mas a ideia é que esse material sirva para poder instruir a população diretamente afetada, ou seja, eu vou construir uma barragem no meio do Mato Grosso e lá vão ter propriedades que serão alagadas e a Dona Maria vai ter sua propriedade alagada. Então, é justo que Dona Maria saiba isso antecipadamente, entenda esses impactos, saiba o que vai acontecer da vida dela, se ela vai ter que mudar de lugar, se ela vai perder
aquele pedaço do pasto que ela criava boi, enfim. É importante que quem for diretamente afetado ou aquela região que vai ser diretamente afetada receba informações numa linguagem acessível para poder interagir, especialmente no momento da audiência pública. Então é obrigatório, toda vez que tem um EIA-RIMA, passar por audiências públicas. Pode ser uma ou pode ser várias. Tá? Nessas audiências públicas, o que acontece? A equipe de especialistas contratada faz essa apresentação dos resultados do EIA-RIMA, e estarão participando lá o empreendedor, certo? Essa equipe que elaborou o EIA-RIMA, o órgão ambiental vai estar lá escutando tanto a população quanto a apresentação e, em última análise, é ele quem vai deliberar se dá ou não dá a licença ambiental a partir dessas constatações da audiência pública. Então ele vai ter já lido o documento técnico, vai escutar a população e no final vai concluir. Puxa, precisa complementar esse estudo ou não, posso dar a licença ou não. Certo? O Ministério Público está ali como fiscal da lei, como representante do povo também. Então, esse quarto poder, por assim dizer, está ali para poder auditar o processo. Então, ele fica como uma espécie de fiscal do órgão licenciador, ao mesmo tempo que ele está ali defendendo ou garantindo que seja cumprida a lei, o que está posto na lei. ONGs, então cada uma defendendo seus próprios interesses ali, né, causas específicas, a ONG defende o índio, a outra que defende o cachorro, a outra que defende o passarinho da asa amarela, enfim, cada uma ali com seus interesses manifestando as suas particularidades e defendendo as causas específicas ali. E a população como um todo, diretamente ou não afetada, é aberta ao público, essas audiências, qualquer um que quiser pode ir lá participar. E elas são preferencialmente realizadas no local onde vai acontecer a interferência. Num salão paroquial, num ginásio de esportes, algum local ali perto de onde vai ocasionar o impacto, para justamente facilitar para que a população que vai ser afetada possa participar do processo, possa lá escutar, falar, ouvir e tudo mais. Então, como é que funciona isso? Depois que você elaborou o EIA-RIMA, você entrega isso no órgão ambiental, o órgão analisa e marca essa audiência pública. Nessa audiência pública, se for concluído que precisa complementar o estudo, as complementações são feitas, né, apresentadas ao órgão, e aí o órgão aprova ou não, e ele manifesta essa aprovação ou não pela emissão da licença prévia do empreendimento. Como eu comentei ali, dentro do próprio estudo de impacto ambiental, a gente inclui essas medidas ambientais todas, né, na forma de programas ambientais. Então, geralmente esses programas são conjuntos de ações temáticas. Então, conjuntos de ações voltadas ao gerenciamento dos resíduos sólidos, programa de ações voltadas à erradicação de espécies exóticas, ao monitoramento da avifauna, das aves, ao monitoramento da qualidade do ar, e assim sucessivamente. Né? Então, a gente vai estabelecendo, a equipe multidisciplinar estabelece aí focos temáticos e agrupa ações para determinada coisa. Né? Então, assim são chamados os programas ambientais. Então, o que a gente acabou vendo agora? A gente viu sobre a diferença entre licenciamento e autorização ambiental. A gente conversou sobre as áreas de preservação permanente, a sua importância e onde elas estão colocadas na legislação. A gente conversou sobre a importância desse diagnóstico ambiental e como ele é abrangente e precisa ser realizado por uma equipe multidisciplinar, né? Abrangendo aí os meios físico, biótico e antrópico, cada profissional dentro da sua área de atuação. A gente também percebeu que o estudo de impacto ambiental ele busca comparar esses aspectos e esses impactos ambientais, tentando inferir como o empreendimento proposto está causando essa modificação do meio ambiente. Né? E por fim a gente percebeu que essa equipe de especialistas ela propõe uma série de medidas preventivas, mitigadoras ou compensatórias e as agrupa sob a forma de programas ambientais
que buscarão justamente garantir que os impactos ambientais sejam minimizados ou sejam controlados do ponto de vista de ou eu já estabeleci o que não irá acontecer sobre o meio ambiente ou estou controlando a qualidade do ar, controlando a qualidade da água, para que havendo um deslize, algo possa ser feito. Né? Então, isso também é um instrumento de atuação indireta aqui do órgão ambiental. Né? Então, ele acaba participando do processo aqui, e tudo isso como parte do rito do licenciamento ambiental, esses estudos ambientais todos. Tá bom? Caso tenha surgido alguma dúvida, podem me escrever, a gente conversa e sana as dúvidas que houver. Tá bom? Obrigado, um abraço a todos.